Todo mundo achou aí? Marcos 4:41 diz assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando eles falavam isso, Rafa, eles estavam possuídos de grande, porque eles viram alguma coisa acontecer. E eles ficaram possuídos de grande e diziam uns para os outros. Pergunta para quem está do seu lado: quem é esse? Quem é esse? É Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E sabe a boa notícia? Ele está aqui dentro dessa noite. E Ele tem resposta para dar para a nossa vida nessa noite. Levante a sua mão ao céu comigo, sem ir, sem contender, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por essa palavra. Meu Pai, conduz, meu Pai, segundo a Tua boa vontade, pelo Teu Espírito, através, meu Pai, das Sagradas Escrituras. Fala conosco a forma com que Você quer falar, com que o Senhor quer falar ao nosso coração. E, meu Pai, pela oração da igreja nessa noite, visita o pastor Décio agora, aonde ele está, na casa dele, visita a esposa, a irmã Tânia, visita os filhos, ó Pai, e dá saúde para o Teu filho, meu Pai, que precisa de saúde em nome de Jesus. E orando pelo pastor Décio, nós abençoamos todos os enfermos, as pessoas que ficaram em casa enfermas, meu Pai, que não podem estar na Tua casa nessa noite, que elas sejam curadas agora pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, nome que é sobre todo nome que se nomeia. Pai, eu te peço, esteja conosco e fala aos nossos corações o que nós precisamos, não o que queremos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Se você é batizado, pentecostal, senta glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu vou ser muito rápido. Hoje não vou colocar nem pedestal, nem o tablet. Olha o meu tablet hoje aqui, ó. A mensagem vai ser curta e rápida, porém muito objetiva. Eu estou aqui diante do texto do evangelista Marcos. Marcos é aquele João Marcos que abandona a viagem missionária que Paulo e Barnabé levam. Ele tem esse nome João Marcos porque ele tinha mãe judia e pai romano. João é um nome judeu, Yohanan, e Marcos é um nome romano. Então ele é um menino que era influenciado pelas duas culturas. Só que ele aceitou o chamado de Deus, mas no começo ele titubeou. Ele voltou para trás, deixou Paulo e Barnabé lá na região da Galácia e voltou para trás. Mas é esse homem que escreve o primeiro evangelho. Na sua Bíblia está Mateus, Marcos, Lucas e João. A ordem correta, você tem que trocar Marcos com Mateus. O primeiro evangelho escrito foi Marcos, depois Mateus, depois Lucas e depois João. Marcos, ele escreve essa história porque ele ouviu de Pedro, porque Marcos não estava na história que nós vamos pregar hoje, mas ele ouviu de Pedro. Porque o evangelho, os evangelhos sinóticos, que são os três primeiros, eles contam praticamente as mesmas histórias. Você vai achar essa mesma história em Mateus capítulo 8, e você vai achar a mesma história em Lucas capítulo 8, só que em Marcos, só no capítulo 4. Só que Marcos ele vai trazer com mais profundidade essa história. Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreve para os romanos, e Lucas escreve para o povo grego. Por isso a liturgia, a escrita de Lucas é mais apurada. Só que Marcos está trazendo uma informação muito importante. E sabe o que eu já vejo aqui de começo, irmãos? A Bíblia, dentro dos evangelhos, ela vai tratar 9 vezes sobre fenômenos da natureza que aconteceram com os discípulos. Quantas vezes, meus irmãos? 9. Dessas 9 vezes, 8 aconteceram de forma natural. Essas 8 interferências da natureza aconteceram de forma natural, momentânea, tranquilamente. Só que essa registrada aqui, que o Espírito Santo colocou no meu coração, ela é específica porque ela não é causada pela natureza. Essa tempestade que nós vamos falar hoje, ela foi provocada por Satanás. Das 9, 8 acontecem naturalmente. Essa que nós estamos falando agora foi o diabo que fez. E vocês não sabem, irmão. A Raquel, ela não está aqui hoje, porque ela arrancou 2 dentes do siso e ela não pôde estar. Ela me mostrou uma Bíblia, e se vocês quiserem depois do culto, você me procura que eu te mostro, que eu baixei no tablet. E essa Bíblia, ela traz todas as traduções e ela tem um interlinear grego que mostra cada palavra que está no texto sagrado no grego e o significado. E eu aproveitei isso, e é isso que a gente vai ver hoje. Mas não vai ser chato, tá? Fica tranquilo. Marcos vai mostrar que existem situações na nossa vida que acontecem coisas adversas de forma natural. Só que existem coisas que acontecem na nossa vida de forma adversa, que é o próprio diabo que provoca para tentar nos matar.
Só que o diabo, irmão, ele não aprende. Ele se levantou ontem, ele perdeu. Ele se levantou hoje e já perdeu. Ele vai se levantar amanhã e vai perder de novo, porque conosco está aquele que nos dá a vitória, Jesus Cristo de Nazaré. Observe a sua Bíblia, por favor, versículo de número 35. A Bíblia vai dizer assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para o outro ou outra margem. O cenário aqui é o Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades. A Bíblia vai mostrar que o Monte Hermon fica lá em cima, na parte mais alta de Israel ao norte. Em cima desse monte tem uma nevezinha que escorre e ela vira o Rio Jordão que vem descendo. Quando chega na região da Galileia, forma um mar de 17 quilômetros de extensão. É ali que Jesus prega, é ali que está Cafarnaum e a cidade de Decápolis, são 10 cidades. Ali está Gadara, ali está várias regiões onde Jesus vai pregar, na região da Galileia. Só que 17 quilômetros de extensão é muita coisa. Os homens que estão com Jesus são pescadores profissionais que entendem de barco, entendem de pesca, entendem de tempestade e entendem de mar. Jesus prega o dia inteiro. Ele fala da parábola da candeia, ele fala da parábola da semente, ele fala da parábola do grão de mostarda. E quando chega já no final do dia, Jesus está cansado. E ele olha para os discípulos e fala assim: vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. Percebam vocês que Jesus não disse assim: entrem no barco e vão vocês. Jesus não falou assim, Donizete: olha, vocês vão, eu não vou. Só que Jesus usa um verbo: passemos. Isso significa: vocês vão, mas eu vou junto com vocês. Vocês vão chegar do outro lado, só que eu atravessarei com vocês dentro desse barco. Segura a mão desse crente que está do seu lado, não sei se ele está dormindo. Fala assim para ele: fica de boa, fica tranquilo. Aqui é linguagem de Campinas: fica suave. Porque Jesus, ele falou para você ir para o outro lado, mas ele está dizendo: eu vou junto com você, você não vai sozinho não. Ele disse: passemos, pastor André, eu vou junto. Imagina Jesus chegando para você e falar assim: estamos juntos, onde você vai? Foi lá que eu mandei você ir? E eu estou com você. Versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse: passemos para a outra margem. Só que aí veio o 36, observe na sua Bíblia, por favor. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Repete comigo: levaram consigo. Levaram consigo. Olha só, Carol, Jesus falou: vamos comigo para o outro lado? Olha que convite. Passemos para o outro lado. Sabe o que os discípulos fizeram? Passaram a mão no braço de Jesus e levaram ele consigo. Porque tem gente, já vou abrir um parênteses aqui, que Jesus dá ordem: vai para o outro lado. Só que a pessoa quer chegar do outro lado, mas não quer levar Jesus junto. Tem gente que tem algumas salas escuras na sua vida. Jesus, ele vai comigo, mas quando chega nessa área, eu não dou o braço para ele. Na minha área financeira, ele não mexe. Na minha área sentimental, ele não mexe. Na minha área sexual, ele não mexe. Na minha área profissional, ele não mexe. Jesus está dizendo: rapaz, eu falei para você ir para o outro lado. Eu falei que eu vou junto com você. O que você tem que fazer? Me leva junto com você. Eu já quero abrir aqui para você dizer: talvez você chegou aqui hoje sem Jesus, mas você vai levar para sua casa ele hoje. Você vai sair daqui de novo com ele, porque ele falou: eu quero ir com você, e você vai chegar do outro lado. Calma que eu estou só, vou me acalmar, calma aí. Só que quando chega no verso 37 começa o pior. Porque no verso 37 fala assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E ali, querido, já vai começar a resposta de Deus no seu coração. O fato de Jesus ter falado para você ir, o fato de Jesus ter dito: eu vou junto, o fato de você ter dado o braço para Jesus e ter levado ele com você, não significa que a tempestade não vai vir. Estão ensinando por aí que quando você vira crente, o dinheiro não acaba, a saúde fica um laço, a mulher fica sempre bonita, o marido não fica barrigudo, o dinheiro na conta está sempre nas alturas. Não, parece, irmão, que quando eu aceitei Jesus, parece que o negócio foi mais difícil, a porta começou a se fechar, a doença começou a aparecer, mas é na luta que ele forja o nosso caráter, é na luta que ele coloca a nossa dependência nele. Glória a Deus. Cutuca a pessoa, não deixa ela dormir, não. Fala assim: você acha que vai ser fácil porque você virou crente? Você acha que vai ser tudo tranquilinho só porque você está vindo na igreja? Você acha que vai ser tudo a mil maravilhas só porque você dá glória a Deus? Não!
Só que aqui está um problema. Porque a palavra levantou-se. E aqui está a chave agora, né? A palavra levantou-se. Eu fui olhar naquela Bíblia que eu falei para vocês. É a palavra ginomai. Repete comigo, ginomai. Olha lá o Júnior. O Júnior é top. O Júnior já colocou ali, ó. Ginomai. Todo mundo? Ginomai. Sabe o que é ginomai, Rafa? Ginomai é algo que você não espera, mas acontece. Na travessia com Jesus no barco, debaixo de uma ordem de chegar do outro lado, o ginomai aconteceu. E para você entender, o ginomai pode ser que está tudo bem, mas de repente veio o diagnóstico médico que você não esperava. Ginomai. Às vezes está tudo bem, mas vem aquela notícia que você não queria receber. De repente, ginomai. Quando Jesus chega na praia e diz, vamos para o outro lado, os discípulos oraram. O tempo estava um pouco escuro, mas deixa com a gente entende de barco, a gente entende de pesca, deixa na nossa conta. E eles sobem no barco. E sabe o que Jesus faz? Pega um travesseiro e vai dormir na polpa do barco. A polpa fica na parte de trás. E os discípulos vão, é uma tempestade, isso eu resolvo. Isso não precisa incomodar Jesus, isso aqui está na minha expertise. Aqui eu sei falar, aqui eu sei fazer, com a força do meu braço eu sei resolver. Mas quando parecia que estava tudo bem, o que não vai acontece. E quantas vezes, meus irmãos, a nossa vida está rodando, tudo a mil maravilha. A saúde, o trabalho, a igreja, o ministério, a família. Mas de repente o que não mais acontece e você não esperava. É uma porta que se fecha, é uma doença que aparece, é o dinheiro que acaba, é o casamento que parece que vai chegar no fim. Mas esse ginomai não foi a natureza que produziu. Esse ginomai foi o diabo que plantou. E eu provo o próximo verbo que está aí no verso 37. E levantou-se grande temporal de vento. E grande, a palavra grande é megali. Repete comigo, megali. Megali é algo grande, é superlativo. E aqui, o ginomai vem sem você esperar, e não é qualquer ginomai, é grande. Só que o Deus que eu sirvo, ele não perde. Porque a Bíblia diz que levantou-se grande tempestade, mas vai dizer que depois vem uma grande bonança. Se vem grande prova, vem grande vitória. Se vem grande luta, vem grande vitória. Tem megali para o lado do meio também. A palavra megali fala grande. Só que vem um temporal de vento. E vento, na palavra original, é turbulência. Alguém aqui já andou no avião? Alguém já enfrentou turbulência no avião? Você não fica mais crente? Eu viajei de avião uma vez só. Fui para BH. E quando estava lá em cima, não sei que altura que estava, parecia que eu estava passando Goiás, pastor André, de caminhão aqui do Rio Grande. Secando o cordeiro, secando até os 24 anciãos, se chama trocar de ajuda. Porque ventania é turbulência. Só que aqui, queridos, para você entender, o que está acontecendo aqui é que Jesus estava dormindo no barco. E o diabo quis aproveitar a oportunidade para matar Jesus. Porque ele estava dormindo, cansado. Porque aqui vai dizer que as ondas batiam, no verso 37 ainda, por cima do barco, de maneira que quase enchia de água. E aqui está o segredo. A palavra batia, no original, é epibalo. Epibalo. Todo mundo falando comigo? Epibalo. Epibalo. Sabe o que significa isso? É bater. Só que esse epibalo era diferente. Porque os discípulos eram acostumados com a navegação. E quando uma tempestade é produzida pela natureza, normalmente, ela bate de um lado só do barco. E quando a tempestade vem de um lado só, eu consigo controlar. Quando a tempestade, que a gente já é acostumado com tempestade, pastor Edilson, com a força do meu braço eu consigo resolver. Só que o grego diz epibalo é porque as ondas batiam de todos os lados do barco, pastor.
Batia do lado, batia do outro, batia na frente, batia por trás e a água vinha. Os discípulos olharam e falaram: fugiu do meu controle. Essa tempestade produzida pelo diabo não foi qualquer tempestade. A ponto dos discípulos estarem no barco e não saber mais o que fazer. Porque tem luta que acontece na sua vida que você sabe para quem você vai mandar usar. Tem luta que acontece na sua vida que você pede socorro para o seu pai e para sua mãe. Ou você tem a graça de conseguir resolver e dar o seu jeitinho brasileiro. Só que tem dia que o diabo ele vem com tudo. E você chega numa situação de não ver a hora de um culto desse começar. Porque você não vê a hora de chegar na presença do Senhor e dizer: Senhor, fugiu do meu controle. A situação não está mais na minha mão. Eu não sei o que fazer. Eu vou orar. Tem gente aqui dentro, nessa noite, nessa situação. O equipado está batendo de todos os lados e você não sabe. O pastor não pode resolver, o presidente da república não pode resolver. Às vezes nem o médico tem a resposta que você precisa. Porque o equipado está batendo. Mas segura a mão do crente que está do seu lado, em nome de Jesus, vê se ele está entendendo. Diga assim: não importa o tamanho da tempestade, não importa bater do lado do outro, atrás da frente, não importa a onda vir por cima. Sabe por quê? Porque o último recurso ainda está no barco. O equipado não vai afundar a minha embarcação. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Olha o versículo 38. E ele estava na popa, dormindo, sob o travesseiro. Eles os despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Irmão, sabe o que corta o nosso coração? É que às vezes o equipado está batendo, pastor Dilson. O barco parece que vai afundar. E Jesus está. O original diz em silêncio. E às vezes, Murilo, a gente chega na igreja e a gente quer que Deus use alguém para falar com a gente. Deus fala com a pessoa que está do nosso lado. E para nós, no meio da maior prova, Jesus não fala nada. Só que ele está no barco. Os discípulos dizem: mestre é didático. Mestre, não te importa que pereçamos? Eles estão dizendo assim: se o Senhor não fizer nada, nós vamos à ruína. O Senhor é a última esperança que nós temos. Eu estou pregando aqui para pessoas que já passaram situações e às vezes estão passando, que o coração está sangrando e está dizendo: isso saiu do meu controle, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais aonde ir. Jesus está comigo, que eu sei, mas ele está em silêncio. Sabe o que eu acho lindo? É que o professor ele ensina o ano todo. Só que quando chega na hora da prova, ele não fala nada. Mas sabe qual é a boa notícia? Ele não fala nada, mas ele não sai da sala. Ele está ali, ó, olhando. Ele não pode colar, não, viu? Cada um tem a sua prova e o professor, o mestre, está na sala. Ele está em silêncio, mas ele está observando. Ele está calado, mas ele não perdeu o controle da situação. O Senhor não se importa. Nós vamos morrer. E quando ele levanta, versículo 39. E ele quem, irmãos? Esse Jesus que João capítulo 1 verso 1 diz: no princípio era o verbo, ele estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele manda em tudo. Tem gente que acha que Jesus ele disputa com o diabo e só ganha aos 45 do segundo tempo, irmão. Jesus não tem inimigo, quem tem inimigo somos nós. Se Jesus lutar com as armas dele contra o diabo, não vai ser luta, vai ser massacre. Porque ele é o nome sobre todo nome que se nomeia. Ele manda em tudo, ele é o dono de tudo, ele é o todo poderoso, o Criador dos céus e da terra. E a Bíblia dizia ele despertando. Olha que coisa tremenda. Quando Jesus acorda ali, ele não fala assim: Pai do Senhor, e o barco aqui, ó, o que está acontecendo? O que houve?
Oh meu Deus, e agora? Quem poderá nos ajudar? O que Jesus faz? Despertando. Jesus estava assim, ó. Despertando. Olha o que eu tenho que fazer para pregar agora. Despertando. Ele pergunta a Elisa: o que está acontecendo? Qual é o problema? Não, a Bíblia já diz: repreendeu o vento e disse ao mar. Irmão, e quando Jesus faz, ó, é na hora. Cada pessoa que eu digo, quando Jesus falar, ó, é na hora. Não é amanhã, é hoje que ele vai falar. Hoje eu vim aqui pregar, queridos, com o coração cheio de Deus, para dizer para algumas pessoas: eles estavam dormindo em silêncio, mas hoje é o momento de ele despertar e dizer: calma, vento, e mar, fica quieto, porque chega. Aleluia! Aleluia! E a palavra repreendeu é epitimão. Repete comigo, por favor. Epitimão. Sabe o que significa epitimão? É trazer o histórico de derrota do inimigo. Quando Jesus desperta, pastor André, ele não pergunta o que está acontecendo. Ele já fala: epitimão. Na hora, Rafa. Na hora. É como se ele dissesse para o diabo, sabendo que foi o diabo que produziu a tempestade para matar ele. É como se ele dissesse assim, ó: de novo. Fala para a pessoa que está perto de você: de novo. O diabo se levantando. De novo. É como se Jesus estivesse dizendo: eu te derrotei no deserto, eu te derrotei lá quando eu era criança, eu te derrotei em todos os lugares que eu passei, você se levantou, vou te derrotar aqui hoje, vou te derrotar amanhã, porque ele é o derrotado. Repite não. De novo, diabo. Sabe o que é engraçado? Tem uma história que diz que tinha uma senhorinha, sabe aquela do coque que anda encurvada com aquele pano de tricô? Ela chegava na igreja e ela era tão crente, tão cristã, que ela nunca falava mal de ninguém. Ela sempre, quando ia falar sobre alguém, ela fazia uma menção positiva. Aí um jovem da igreja falou assim: eu vou pegar essa irmã, hoje eu vou enquadrar ela, que ela vai ver só. Quando a velhinha chegou, ele correu para o lado, pegou na porta do lado, falou assim: irmã, pode ser irmã, vai ser irmã, meu filho. Irmão, o que você acha do diabo? Ela deu um passo para trás. Ela falou: meu filho, ele é paciente. Até no diabo ela achou uma virtude. Segura a mão da pessoa que está do seu lado. Aproveita que ela riu. E fala assim: quando você for falar de alguém, fale coisa boa. Olha, se for falar de alguém, faça um elogio. Eu sei que ele falou de mim. Você viu a cabeça dele? Repetir mal. Quando Jesus repreende o vento, repetir mal, ele está dizendo: de novo, você não cansa. Todo dia você se levanta e eu te derroto. Vou te derrotar de novo agora, porque o barco não vai afundar. E disse ao mar: cala-te e aquieta-te ao vento, se aquietou. E houve grande. Sabe o que isso significa? Não tem provação eterna. Não tem tempestade eterna. Não tem dor eterna. Jesus falou: você vai para o outro lado. Eu vou para o outro lado com você. Você pegou eu pelo braço e está levando. Mas isso não vai impedir que as tempestades se levantem. E mesmo que elas se levantem, eu estou no barco. E quando Jesus está no barco, não importa o tamanho da tempestade. Não importa. E o que é mais lindo, queridos, e como eu prometi, eu não vou demorar muito, a Bíblia diz, no versículo 40, e disse: por que vocês estão tímidos? Ainda não têm fé? Pode ser que doa um pouco agora, mas é necessário.
Tem gente aqui, pastor, assim, que está miliando, como diz aqui em Campinas, miliando com Jesus. Tem gente aqui da época do monte. Tem gente aqui que tinha o joelho calejado, já tinha rótula preta aqui de tanto que orava. Tinha gente aqui na época das vigílias, sabe, nas antigas, quando o povo orava. Tem gente aqui que já viu o milagre acontecer. Tem gente que já viu sinais, prodígios e maravilha acontecer. E a mata se levantando uma tempestade feita pelo diabo e você está com medo de morrer, irmão. Levantou-se uma provação, alguém se levantou contra você, ou o diabo está causando uma crise e você está com medo de morrer. Olha o que Jesus fala. Parece que você não me conhece. Tanto tempo andando comigo, parece que vocês não me conhecem ainda. Segura a mão da pessoa que está te olhando, já estou terminando. Fala assim para ele: me anda, irmão. Você está nessa ainda? Qualquer coisinha você quer desviar. Qualquer coisinha você reclama. Qualquer coisinha você quer mudar de igreja. Qualquer coisinha você quer parar de congregar. Qualquer coisinha você quer largar Jesus. Ele está dizendo que você não tem fé. Eu estou com você 24 horas por dia, todos os dias da sua vida. Eu te dou alimento, eu te dou roupa, eu te dou saúde. Eu abro a porta, fecho a porta. Eu cuido de você, eu cuido dos seus filhos, eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família. Até eu desejo de levantar a mão e te glorificar. É eu que coloco dentro do teu coração. Grupo de louvor, sabe pra cá. Sabe por quê? Repete após mim, por favor. Jesus faz. Jesus faz. Mas ele faz. E puxa só ele. Glória a Deus. Jesus está no ar. Eu falei que eu não ia demorar. Sabe o que eu acho mais lindo? Que é o versículo que eu li. É onde eu queria chegar. Segura a mão da pessoa que está do seu lado, por favor. Pergunte para ele assim: como é que está a tempestade hoje? Tem alguma tempestade aí que o diabo causou? Tem alguma tempestade aí que está balançando o seu barco e você está achando que ele vai ganhar e que o seu barco vai afundar? Hoje é o dia que Jesus está despertando. Hoje é o dia que acaba o silêncio de Jesus sobre a tua vida. Hoje Jesus está abrindo a boca e dizendo: é vítima, chega! E quando Jesus dá ordem, repete comigo: o vento para, o mar se acalma. Agora você vai olhar para a pessoa que está do seu lado assim: olha, o mar vai se acalmar, o vento vai parar de bater. Porque hoje é dia que Jesus está falando. Jesus está repreendendo sobre a tua casa, sobre a tua família, toda cilada preparada por Satanás. Não vai ter palavra de morte. Não vai ter fim. Porque Jesus despertou. E que eu acho lindo, pastor Gil, é que quando ele levanta, ele não pergunta, ele já repreende. E o diabo acordado não consegue pegar Jesus dormindo, porque Jesus dormindo é mais poderoso do que o diabo acordado. Eis que os meus ouvidos não estão fechados para que eu não possa ouvir, nem os meus braços encolhidos para que eu não possa abençoar. Não é a segunda pessoa que está com vocês, é hoje. É hoje. O diabo até tentou, fala para ele em nome de Jesus. O diabo até causou uma tempestade, mas aquele que manda no vento no mar, ele está aqui nessa noite para nos dar vitória. Eu vou dizer uma coisa:
gente que vai ficar espantado com o que o Senhor Jesus vai fazer. Até você que vai receber essa vitória vai ficar espantado pelo tamanho da vitória que virá. Versículo 41 diz: e eles possuídos de grande temor. É como se ele dissesse para o outro assim: me belisca, eu não estou acreditando no que está acontecendo. Até ontem ia dar tudo errado. Até ontem o pastor Edmilson, a porta ia fechar. Até ontem a pessoa ia morrer. Até ontem tudo ia dar errado. Mas Jesus chegou e se despertou. E quando o milagre aconteceu, olha o que ele disse para o outro: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar me obedece? Pergunto para você: se o Deus que nós servimos tem poder sobre o vento e o mar, será que Ele não tem poder de transformar a tua situação nessa noite? Se esse Deus que criou todas as coisas e com uma só palavra aquilo que estava encaminhando para derrota e tragédia virou bênção, será que Ele não pode fazer algo por você hoje? Hoje é noite de resposta. Hoje é noite que Jesus marcou encontro com você, dizendo: até hoje eu estava calado, mas agora eu estou com a boca aberta, dizendo: chega, eu repreendo todo o mal que está vindo sobre a tua vida. Levante a sua mão e desce para andar. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Parece que vai acabar tudo. Mestre, será que não vem? Será? Será que eu vou obedecer? Eu sinto, vem, Rafa. Sinto na pele frio, deixo de quando chego. Você pensou que ele não estava te vendo? Não estás me vendo. Que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Mas você não está sozinho. Eu sei que não estou só. Eu já posso crer que amanhã vai ser melhor. Só porque? Só porque estás comigo. Levante a sua mão aí. Eu posso clamar. Eu acredito. Eu não vou naufragar. Só porque estás comigo. Eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu vou deixar você cantar. Parecia que ia dar errado. Parecia que ia naufragar. Você não está vendo, Jesus, o que está acontecendo?
O Espírito Santo está falando ao seu coração.
pode se levantar a tempestade. O diabo pode fazer o que ele quiser. Mas nós estamos assim, ó. O segredo é estar assim com Jesus, ó. E se você chegou aqui sem Jesus estar no seu barco, hoje é dia de você levar ele e sair assim com ele. Porque se tiver assim, pode vir tempestade. O barco não afunda. E a minha pergunta agora é, para eu terminar, tem alguém no nosso meio que quer sair desse culto nessa noite, de braço dado com Jesus, dizendo: eu não te solto mais, Jesus, porque a tempestade está vindo de todo lado, e o Senhor é minha única esperança. A esperança de salvação. A sua família não vai se perder. A sua saúde mental, física e espiritual não vai se perder. Mas você precisa estar assim com Jesus. Jesus precisa estar no barco. Tem alguém nessa noite? Se tiver, eu quero orar por você, mas tem que ser já. Tem que ser agora. Porque amanhã pode ser tarde. Todo mundo é crente? Todo mundo é salvo na pessoa bendita de Jesus? Agora só quem está com Jesus no barco, coloca a mão no coração. Espírito Santo de Deus, testifica essa palavra agora. Visita da planta dos pés até o alto da cabeça agora. O Senhor que sonda e esquadrinha os corações, pelo poder que há na palavra de Deus, eu repreendo agora todo medo, eu repreendo agora toda a angústia, eu repreendo agora toda a depressão, toda a ansiedade que tem feito essa pessoa perder noite de sono, que tem feito essa pessoa perder o sorriso do rosto. O diabo perdeu. Aonde tiver um espírito maligno ouvindo a minha voz agora, você perdeu o diabo. A vitória é do Senhor Jesus. A vitória é de quem está no barco com ele. Pitimal, chega. Saia daqui hoje consciente de que Jesus está no barco, de que Jesus tem o controle de todas as coisas, e que a tua vida, a tua casa, o teu barco tem a presença dele. Olha aqui para mim e eu já encerro. Palavra direta e reta. Olha para a pessoa que você vai falar assim: foi bom para você? Ou você quer que desenhe? Que tem gente, Alessandro, tem gente que você tem que explicar, desenhar a explicação